Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui para mais um vídeo para você. E se você está assistindo do YouTube agora, eu peço você que se inscreva se você não for inscrito aqui nesse canal e curta esse vídeo e também comente sobre o que você achou. Se você estiver assistindo por outros meios também, me sigam. Se for pelo Instagram, me siga também aqui. E se for por outras redes sociais também, me siga e se inscreva aqui e deixe o seu comentário, tá bom? Eu vou estar falando um pouco sobre a prisão de Jesus nesse vídeo. Está no livro de Marcos, no capítulo 14, no seu versículo 43. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e deixe o seu comentário sobre o seu conhecimento, o que você acha dessa passagem e o que você acha sobre esse vídeo também. Então, leiamos aqui. Versículo 43 do Evangelho de Marcos, no capítulo 14. A prisão de Jesus. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estava presentes, puxando-o da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Sai-te com espadas e varapaus e prende-me como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os sacerdotes, com os servidores, aquietando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construindo por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui o momento em que Judas trai a Cristo, e nós somos sabedores que Judas traiu Jesus e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Judas, mesmo caminhando com Jesus, Judas, mesmo conhecendo o caráter de Jesus, sendo sabedor que Jesus era o Filho unigênito de Deus, aquele que havia de salvar e remir toda a humanidade através do seu salvífico sacrifício na cruz do Calvário, Judas, tomado de ambição e de soberba e de desejo de crescimento carnal e totalmente diabólico, Judas cai na tentação do diabo e vende o seu Senhor por 30 moedas de prata.
Judas, ele não entende a gravidade dos seus atos. Judas não entende, não conhece a profundidade do erro que ele estava cometendo. Judas é totalmente coagido pelos sacerdotes, pelos doutores, pelos fariseus, por aqueles que queriam ver a destruição da vida do Senhor Jesus Cristo. Só que logo após a traição, Judas instantaneamente ele sente todo o peso do seu erro, todo o peso da sua traição. E é o que tem acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas têm sido envolvidas em pecados, em atos totalmente contra a palavra de Deus, só que no momento que o inimigo está infiltrando na sua mente o pecado, o ato diabólico, pecaminoso, contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, você não sente o peso. Você não sente que está cometendo algo contra a palavra de Deus. Pelo contrário, você sente prazer em cometer aquele ato. Você sente prazer em ir contra a palavra de Deus. Porque o pecado ele não faz com que você sinta dor. O pecado não te faz sentir ódio no momento. O pecado não te faz sentir mau cheiro. O pecado não te faz sentir que está pecando. Pelo contrário, ele te faz sentir prazer, alegria, como que se estivesse fazendo algo ao seu benefício. Só que depois que o pecado é consumado, é que você sente o peso daquilo que você cometeu. Foi o que aconteceu com Judas. O próprio Jesus disse na sua palavra: nenhum daqueles que tu me deste perdeu, senão somente aquele que é o filho da perdição. E Judas é apontado como filho da perdição, aquele que havia de trair. Jesus disse: aquele que põe a mão comigo no prato há de me trair. Judas, ele era escriba. Judas tinha uma posição privilegiada. Ele era o tesoureiro. Ele carregava o tesouro do ministério de Jesus. Mesmo assim, não se contentou. Ele queria mais. Ele queria crescer mais. Só que o crescimento pelas mãos do inimigo tem o seu preço. O crescimento pelas mãos do adversário tem o seu preço. E o preço é a própria vida daquele que se corrompe em detrimento do seu próprio crescimento. Judas usou a vida do seu Senhor em detrimento das suas atitudes profanas. Usou a vida do Senhor, que para ele valia somente 30 moedas, míseras 30 moedas de prata, que nem pôde gastar. Porque o peso da traição gera morte. O peso da traição de Judas gerou o seu próprio fim. A sua própria traição gerou o seu fim. O fim da sua própria vida. E detalhe que nenhum daqueles que estavam envolvidos com Judas tentaram salvar Judas, tentaram convencer Judas de não se matar. Pelo contrário, o inimigo ele só quer matar, roubar e destruir. Ele não tem interesse de fazer com que você tenha vida. O inimigo não tem interesse que você tenha abundância de vida. O inimigo não tem interesse que você tenha salvação. O inimigo somente quer lhe usar como ferramenta de destruição. O inimigo só tem somente a intenção de causar dor, de causar sofrimento, de causar destruição, para que você destrua outras pessoas, para que você faça com que outras pessoas sofram através de si mesmo. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo tentou destruir o plano perfeito através de Judas, mas não deu certo. Somente este acontecimento da prisão de Jesus, da traição, tudo isso era para que se cumprisse as Escrituras. Nada estava perdido, nada estava fora do controle de Deus. O diabo achou
pensou e se enganou achando que usando a vida de Judas para trair e vender o seu senhor por 30 moedas de prata, estaria, frustrando os planos perfeitos de Deus. Só que a palavra de Deus, ela se cumpre em toda a sua totalidade, do início ao fim. E Judas foi somente um canal para o cumprimento das Escrituras de Deus. Ele tem um plano perfeito de salvação. O inimigo até tentou frustrar este projeto. Tentou frustrar esse plano achando que usando alguém que é fraco, alguém que era fadado a pecar, usando alguém para trair, usando alguém para mentir, acha que pode frustrar os planos do Senhor. Só que quando o diabo usa um para frustrar, Jesus usa um para edificar. O diabo usou Judas para trair e Jesus usou a vida de Pedro para edificar uma igreja. O inimigo, ele tenta fazer com que o pecado se espalhe com o fermento de fariseus, só que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado abundou na vida de Judas, mas superabundou a graça na vida de Pedro, e na vida de Pedro foi gerada uma igreja, foi edificada uma igreja. Observe, irmãos, Jesus, ele é tão tremendo, ele é tão poderoso, que ele não precisa nem impedir com que o inimigo use algumas pessoas, porque isso fazia parte do plano dele. Isso fazia parte. O inimigo ia usar Judas, Jesus sabia. O inimigo, o diabo, ia entrar em Judas, Jesus sabia, fazia parte do plano. Era plano, era projeto, já estava traçado este caminho desde a fundação do mundo. Este projeto estava escrito nos papéis de Deus. Deus já tinha decretado, preparado que Judas ia trair, que Pedro ia ser alguém que Jesus ia edificar uma igreja sobre ele, que ele seria um grande pregador, um grande profeta da palavra, que Deus ia derramar o Espírito sobre ele. Então, quando Jesus foi traído, foi preso, até alguém disse, você está preso, Jesus falou, ei, ninguém me prendeu não, eu dou a minha vida, ninguém pode tomar ela, eu mesmo a dou. Jesus é tão tremendo que ele não foi preso, ele se entregou. Para o mundo, Jesus foi preso. Para o mundo, Jesus foi traído. Não, pelo contrário. Jesus não foi traído. A palavra que foi cumprida. Jesus que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Então era um plano perfeito de Deus para mim e para a tua vida. Jesus traçou esse projeto para me dar e para te dar uma salvação que nós não tínhamos direito. É por isso que se chama graça. Então que você fique com essa palavra neste momento, entendendo que Deus tem um plano perfeito e estes planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te abençoar. Deixe um comentário sobre esta palavra aqui, compartilhe para mais alguém, se inscreva aqui no canal se você estiver assistindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo Instagram ou por outras redes sociais que eu estarei postando. Não se esqueça de me seguir e deixar sua curtida, que ajuda bastante, e os comentários aqui embaixo desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.